A paz de Cristo para todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Dominical aqui no canal Denis Pereira Oficial. Sejam muito bem-vindos, pastores, professores, coordenadores, superintendentes, professoras, alunos, todos os envolvidos com a Escola Dominical. Eu sou o diácono Denis Pereira, da Assembleia de Deus de Campinas, Ministério Belém, presidida pelo pastor Paulo Freire. Antes de iniciarmos essa nossa segunda aula, eu quero te fazer alguns pedidos. O primeiro é conheça o nosso ministério, conheça o nosso trabalho. Aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais. Segundo, apoie o canal. Esse aqui é um trabalho, eu preciso que você me ajude. Se inscrevendo no canal, isso é muito importante. Dando like nos vídeos, clicando no joinha, ativando o sino de notificações. Nós temos aulas aqui para jovens, juvenis, adolescentes, adultos e um vasto material de vídeos para todos os dilemas e as situações, os problemas, não é? Da área de juventude, da área de adolescência, uma vez que trabalhamos há mais de 20 anos com essa faixa etária na igreja. Então você conheça o nosso canal, isso é muito importante. E aí toda vez que eu postar um material novo, o sino estando ativado, o YouTube notifica você. Na descrição dos vídeos tem um link para você adquirir o livro 10 apps para conexões abençoadas, que é um livro que fala de relacionamentos. E na descrição, junto com o link, eu tenho o título dos 10 capítulos. São 80 páginas, muito fácil de ler. E em PDF, para você baixar no celular, para a meninada baixar no celular. É um livro para pais e filhos, para líderes, para jovens, para adolescentes, enfim. É um livro muito bonito. Comprando, adquirindo este livro, você está ajudando o canal, você está patrocinando o canal. Uma outra forma também, neste tempo de dificuldade, um tempo diferente, uma vez que todas as agendas foram canceladas, eu tinha uma viagem para o Pará, para você ter uma ideia, a passagem de avião foi cancelada e todas as minhas agendas de abril estão todas canceladas, então eu preciso do seu apoio. Por isso eu coloquei um link de uma vaquinha online aqui na descrição dos vídeos. Aquilo que o Senhor tocar no seu coração servirá para que eu continue fazendo esse trabalho, para que eu continue tendo estrutura para fazer esse trabalho, tá certo? E também para apoiar a minha família. Você estará mostrando que esse trabalho é bênção para você. Amém? Vamos então a mais uma aula da Escola Dominical. Alunos, todos os envolvidos. Lição de juvenis, conhecendo o caráter de Jesus. Nós estamos nesta revista de juvenis muito abençoada, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Estou aqui com a aula digital, aqui com a revista digital. O olhar de Jesus, o toque de suas mãos, a fala incisiva e a presença marcante influenciaram gerações ao longo da história da humanidade. Para mim, Jesus é o maior líder que existiu, a maior pessoa incrível. Muitas pessoas, a partir da conversão, viveram histórias impressionantes, onde o poder de Deus se manifestou de forma tremenda. É impossível ter um encontro pessoal com Jesus e não ter a vida transformada. Eu tenho uma frase que diz assim: se você não fala de Jesus para alguém, é porque a tua experiência com ele é rasa demais para ser compartilhada. Contudo, como buscar viver essa realidade no dia a dia, no cotidiano? A lição a seguir propõe uma reflexão a partir do caráter de Cristo, como ele se preocupava com o próximo e se relacionava com Deus. Essa realidade ela tem que vir para as nossas vidas. Nós precisamos viver essa realidade, afinal de contas, ser cristão é ser, como tem aquele canal do Douglas Gonçalves que diz, é sermos uma cópia de Cristo. Você sabe que a palavra cristão significa pequenos cristos, né? Então, por onde nós andamos, as pessoas precisam ver Cristo em nós. Quando nós falarmos, as pessoas precisam escutar Jesus falando. Enfim, a nossa vida, não é? Nós devemos manifestar quem Cristo é. O caráter de Jesus e sua missão. Tem um carro disparando um alarme aqui, mas eu não posso parar de gravar. Eu espero que você esteja escutando bem. O que é caráter? O dicionário Aurélio define como os traços psicológicos, as qualidades, o modo de ser, sentir e agir de um indivíduo, um grupo, um povo. Com base nessa definição, podemos identificar o caráter de Jesus. Vejamos, ele era amoroso, observador e conhecedor dos corações, movido por compaixão, manso, sábio, enfim. A Bíblia mostra diversas características, revelando inclusive a humanidade de Jesus. Caráter, imagine que na antiguidade
As escritas eram feitas em pedras e até hoje nas escavações as pessoas encontram muitas destas escritas, muitas figuras que foram impressas há milhares de anos. Isso é caráter. Caráter é a marca que você deixa impressa em alguém. Ou caráter é aquilo que não pode ser mudado. Há algumas discussões, alguns círculos de discussões, a gente costuma dizer mau caráter. Não existe mau caráter. O mau caráter não tem caráter, porque caráter é símbolo de uma pessoa que tem um bom caráter, que tem uma boa índole, que tem um bom comportamento. O mau caráter, na verdade, é sem caráter. Realmente encontramos em Jesus um caráter admirável e que tem muito a nos ensinar. Entretanto, há mais um traço do caráter de Cristo que precisamos destacar de forma especial: foco nas prioridades. O motivo que trouxe o Verbo a se fazer carne foi para que a humanidade fosse alcançada pela salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, Lucas 19,10. Porque o Filho do Homem veio para salvar e buscar o que se havia perdido. João, eu gosto muito de João. João, capítulo 10, diz assim, João, capítulo 10, diz assim, por esse motivo, 17, o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade. Jesus sabia qual era o propósito de sua missão e estava focado em cumprir a sua missão. A Bíblia relata curas e milagres maravilhosos com a multiplicação de pães e peixes. Por diversas vezes ele se assentou na casa de Lázaro, Marta e Maria para longas conversas. E também houve momentos em que ele recebeu uma criancinha para um bate-papo. Porém, nunca foi perdido o foco. A cruz estava ali e ele morreu para nos dar a vida. Então Jesus tinha foco. Uma pessoa que tem caráter tem foco e segue o foco. Paulo diz em Filipenses 3,13, prossigo para o alvo, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é o foco da sua vida? Onde estão suas prioridades? Boas perguntas. Que possamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e assim as demais coisas serão acrescentadas. Então, qual que deve ser o nosso foco? O nosso foco deve ser, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. Mateus 6,33. O nosso foco também deve ser viver uma vida que glorifique a Deus. 1 Coríntios 10, 31, 32. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O nosso foco é viver uma vida que agrade a Deus. O nosso foco é viver uma vida que glorifique a Deus. Nós não somos chamados para viver uma vida para nossa própria glória, mas para vivermos a nossa vida para a glória de Deus. Jesus tinha foco, Jesus tinha objetivo. O objetivo era, ele veio para salvar a humanidade. Ele veio para resgatar o pecador. Lembrando aos irmãos que não se esqueçam de se inscrever no canal e dê uma olhadinha aqui na descrição do vídeo a forma como você pode nos ajudar a continuar com este trabalho. Quem é o teu próximo? Uma forma muito comum que Cristo usava para falar com as pessoas era através de parábolas. Histórias simples que ilustravam profundas lições de vida. Uma das mais conhecidas é a parábola do bom samaritano. Ela é contada a partir de uma pergunta. Quem é o meu próximo? Às vezes estamos tão ocupados com a correria do cotidiano que esquecemos que devemos amar o nosso próximo. Com a medida do amor de Cristo. Sem dúvidas um grande desafio. Isso aqui é interessante, hein? Vamos lá? João 13 e 34. Não é amar com qualquer amor. Ai, ai. João 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Que coisa extraordinária. Através desse testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Que amor, Jesus? O amor com que eu vos amei. Nós precisamos amar as pessoas com o amor de Deus. Não é com o nosso amor.
é com o amor de Deus, o amor ágape, o amor incondicional, o amor que ama a todos, o amor que se entregou por todos. Sem dúvidas, esse é um grande desafio. Mas veja só como Jesus tratava o próximo, mesmo sem perder o foco no seu objetivo maior, que era a salvação de toda a humanidade. Ele dedicava uma atenção especial a cada pessoa que o buscava. Um impactante exemplo aconteceu no episódio da mulher do fluxo de sangue. Jesus estava numa caminhada rumo à casa de Jairo. Muitas pessoas o acompanhavam, muitas pessoas o apertavam, mas ele colocou a sua trajetória em stand-by para atender uma mulher que teve uma demonstração de confiança, que teve uma demonstração de fé. O que essa história nos ensina? Que não se pode esquecer o próximo, pois ele nem sempre é ilustre ou que se destaca, mas sim aquele que está precisando de uma palavra, de uma mão amiga, de um consolo, de um abraço solitário. O que é ser cristão se não ser parecido com Cristo? Então, Jesus parava as situações para atender pessoas. Ele parou a sua trajetória à casa de Jairo para atender a mulher do fluxo de sangue. Ele parou a sua saída de Jericó para conversar com Zaqueu e acabou por ir para a casa de Zaqueu. Ele mudou o curso natural do trajeto entre Judéia e Galiléia, que seria um caminho por fora de Samaria. João 4 diz que era necessário passar por Samaria, e a continuação do texto vai nos mostrar que por causa de uma mulher, Jesus muda. O que era normal ele fazer, ele muda para atender uma mulher. Ele manda os discípulos irem à cidade para ficar sozinho, para atender aquela mulher. E ele dá àquela mulher toda a atenção. Jesus viaja uma noite inteira para pregar para um endemoniado nu, violento, lá em Gadara. Jesus para o discurso para dizer ao paralítico que desceu por meio do telhado até ele em Lucas 5 e dizer: perdoados estão os teus pecados. Então, Jesus sempre colocou o ser humano em primeiro lugar. Eu costumo dizer que igreja é gente cuidando de gente. Se nós não cuidarmos uns dos outros, logo, logo não terá ninguém para cuidar. Nesse momento que nós estamos vivendo, o amor ao próximo manifesta ainda mais. Se cuidarmos uns dos outros, ninguém, nem os da casa, os cristãos, nem os vizinhos, ninguém terá falta de nada. O que é isso? Amor ao próximo. Próximo não se escolhe. Próximo é a primeira pessoa ao nosso lado precisando de ajuda. O foco é ajudar as pessoas. O foco é manifestar o seu amor. O foco, portanto, é sermos como Jesus Cristo. Na parábola do bom samaritano, o bom samaritano interrompe a viagem. Tanto o levita quanto o sacerdote estão numa trajetória, mas o texto mostra que o bom samaritano também está. Ele está indo de viagem, também está ocupado. Mas ele para a viagem para olhar, para tratar, para cuidar e para deixá-lo a serviço de quem poderia cuidar dele. O que é isso? Amor ao próximo. Tópico 3 diz que pai e filho, uma relação que nos inspira. Se eu perguntar a você como deve ser uma relação entre um pai e um filho, provavelmente você responderá corretamente e sem rodeios. Porém, se fizermos essa pergunta se tratando do Deus Pai e do Deus Filho, aí a resposta pode ficar um pouco mais complicada. Talvez não. Da mesma forma que você busca nos seus pais um diálogo, uma submissão e um apoio, assim também Jesus fazia com o Pai no seu ministério terreno. Em obediência ao Deus Pai, Cristo veio à terra e deu vida por nós. Sempre que precisava argumentar algum assunto, buscava no Pai autoridade para fazê-lo. Até nos desafios cotidianos, Jesus procurava o Pai em oração. Lá na cruz, ele cumpriu o caminho estabelecido por Deus para a salvação da humanidade. Então, Jesus sempre estava em submissão ao Pai, em relacionamento com o Pai. É interessante quando nós vemos Jesus orando, o Deus Filho orando ao Deus Pai, que coisa extraordinária. É interessante que em Lucas 11:1, os discípulos, o relacionamento de Jesus com Deus através da oração era tão maravilhoso que em Lucas 11, os discípulos não pedem que ele os ensinasse
a curar, a ressuscitar, não. O pedido é: ensina-nos a orar, porque eles perceberam que a oração era um método que Jesus usava para se relacionar com o Pai. Era um relacionamento de proximidade. Relacionamento de pai e filho é relacionamento de proximidade, é relacionamento de intimidade, é relacionamento sem segredo, é relacionamento de dependência. E orar nada mais do que é uma das maiores formas do nosso relacionamento com Deus. Mas Ele não quer que nós nos relacionemos com Ele de maneira abstrata, de maneira distante. Não, de maneira próxima, como Pai e Filho, em oração, em dependência, em amor, sabendo que Ele nos ouve, sabendo que Ele nos escuta, e Cristo nos deixou esse exemplo para que nós tenhamos com Deus a mesma intimidade, o mesmo relacionamento que Ele tinha. Por isso que na oração sacerdotal Ele nos ensina a orar: Pai Nosso, oração ao Pai. Por isso que Hebreus diz que nós devemos chegar diante do trono da graça com confiança, não é com imposição, com determinação, mas é com confiança, porque nós não somos estranhos, nós não somos peregrinos, forasteiros, desconhecidos, nós somos filho, e filho tem liberdade para falar com o Pai, tem livre acesso para falar com o Pai. O que é isso? Relacionamento. Mas nós temos a mente de Cristo. Jesus nos deixa um grande desafio a declarar que devemos fazer tudo da forma como Ele fazia. Mas como conseguiremos? Tal tarefa parece impossível, não é? Bem, é muito mais simples do que você imagina. Se tentarmos a partir de nossas próprias forças, não conseguiremos. Porém, o apóstolo Paulo nos dá uma importante dica. É importante ter a mente de Cristo. Em nosso cotidiano nos deparamos com tantos desafios, desde as incertezas quanto ao nosso futuro, que profissão teremos, o que fazer com o colega que deu um pisão no meu pé, como enfrentar as adversidades, entre outros. Contudo, se buscarmos ter a mente de Cristo, tudo será muito simples. Então, o que é ter a mente de Cristo? Quando a pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo passa a habitar nela, levando-a a ter um discernimento espiritual de todas as coisas. Olha só o que diz a Bíblia aqui em Romanos, capítulo 8. Aqui, a partir do versículo 8, diz assim, a partir do versículo 5, os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da carne, entretanto os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente voltada para as coisas do Espírito, pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não submete à lei de Deus, nem consegue fazê-la. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Cristo. Então, nós temos o Espírito de Cristo. O Espírito Santo habita em nós. Então, é por isso que Paulo afirma, nós temos a mente de Cristo. É possível pensar como Jesus pensava. É possível agir em relação ao Pai como Ele agia. Quando nós temos um discernimento espiritual das coisas, por isso que ele diz, aquele que é guiado pelo Espírito discerne as coisas de forma espiritual. Quando nós temos esse discernimento, a nossa forma de fazer as coisas é diferente do que era antes. Essa transformação se deve ao fato de que agora somos inspirados por Jesus em tudo, pois verdadeiramente somos cristãos, ou seja, aqueles que seguem a Cristo. Mais do que conhecer, é preciso agir e viver e pensar de acordo com a palavra. Olha o que a Bíblia diz em Filipenses, capítulo 4 e versículo 8. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Pensar com a mente de Cristo é pensar nas coisas de Cristo. Olha o que diz Colossenses capítulo 3. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima, pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo
em Deus. Então quem tem a mentalidade de Cristo pensa como Cristo, nas coisas de Cristo, e pensa nas coisas do céu. E pensar aqui não é apenas pensar, mas é agir conforme a palavra de Deus, é praticar a palavra de Deus. E ter a mente de Cristo não é difícil, muito pelo contrário, é até prazeroso. Basta apenas se permitir ser guiado pelo Espírito e aos poucos ir vivendo uma intimidade gradativa com o Senhor, nos entregando totalmente a Ele. Quando percebermos, já estaremos fazendo as coisas de um jeito que não fazíamos antes. Eis que tudo se fez novo. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas, capítulo 5, Gálatas, capítulo 5, 16. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne, porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Olha o que diz 24. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sobre a direção do Espírito. Então, ter a mente de Cristo é ser direcionado, é ser guiado pelo Espírito para viver uma vida que agrada a Deus, praticando a palavra de Deus e vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, forte abraço, assista a culta, compartilhe, inscreva-se no canal e até a próxima aula. Deus abençoe. Alunos, todos os envolvidos.